Muito bem, meus amigos, 1/8 de 2020, iremos fazer uma série de vídeos com o tema Saindo da Matrix, já que é tão famoso no YouTube. Vamos fazer algo que realmente te expanda a consciência, não só espiritualmente, mas com conhecimentos. Do contrário, não serve. Nada pode ser aproveitado. Falar que sair da Matrix é algo simplesmente espiritual e possível é um pouco limitado. Vamos mostrar com bases em textos antigos, simbologia e espiritualidade, por que não? A real história ou algo mais próximo da história do ser humano. Eu não levo verdades, eu levo mais perguntas. E as verdades estão contidas nessas pequenas luzes que eu posso ajudar, quem sabe, a despertar em cada um. Este é uma passagem da Bíblia de Jerusalém, que muitos dizem ser a mais completa, a melhor e vários outros adjetivos. Passagem do livro de Esté. Vamos dar uma folheada rápida, depois fazer uma leitura numa Bíblia, eu diria, mais completa. Você vê Esté número 10, Mardoqueu. Na Bíblia se chama Mordecai normalmente. E aqui, só para vocês verem até onde vai as passagens. Acaba aqui. Cleópatra, Dositeu, Ptolomeu, e enfim. Acaba aqui. Agora vamos ver quem foi. Cleópatra, Dositeu, Ptolomeu, Lisímaco. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos começar com Ptolomeu. 13. Ele nasceu em 62 a.C. no Egito. E o cônjuge era Cleópatra. Essa Cleópatra. Ela foi a última governante do reino ptolomaico. Também cônjuge do Marco Antônio, 32 a.C. e 30 a.C. Faleceu em agosto 30. Inclusive está chegando bem perto, próximo. Agora vamos olhar. Agora, próximo, Lisímaco, filho de Ptolomeu II, Filadélfo. Existiram vários Ptolomeus, inclusive o matemático grego. Mas esse aqui já viveu em 241, 240 AC, durante o reinado do Ptolomeu III. Então, talvez não seja o mesmo Lisímaco que estamos falando. Mas enfim, é só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Agora vamos numa passagem de uma Bíblia de 1851. Exatamente, 1851. E nesse caso, muitos maçons acreditam ser uma Bíblia bem mais próxima do que era. E vocês vão entender também porque há certa briga entre igreja e maçonaria, sem demonizar nenhuma das partes. Nesse sentido, você vai entender muito sobre o mundo que você vive. Eu não vou poder marcar porque são fotos, então vamos ler aqui até onde aparece na Bíblia convencional, que é o versículo 4 do rei Assuero. E disse Mardoqueu: Deus é quem fez isso. Bom, na Bíblia de Jerusalém tem isso. Então vamos até ver até onde vai a Bíblia de Jerusalém. Jerusalém, ela para aqui, ó, no capítulo 11, canto superior direito. O sonho de Mardoqueu. Engraçado, né? Na Bíblia é Mordecai, aqui é Mardoqueu.
lembra um nome conhecido. No ano 4, reinando Ptolomeu e Cleópatra, Dositeu, que se dizia ser sacerdote, e da linhagem de Levi, e Ptolomeu, seu filho, trouxeram esta carta de Furim, que disseram haver sido traduzida em Jerusalém por Lisímaco, filho de Ptolomeu. Aí acaba a Bíblia de Jerusalém. Vamos continuar. Só por teimosia, vamos dizer assim. No ano 2º, reinando o muito grande Artaxerxes, eu vou colocar um vídeo aí para vocês verem mais ou menos como é o nome e quem foi Artaxerxes, e depois vou continuar lendo. No primeiro dia do mês de Nissan, vi um sonho Mardúquio, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, homem judeu, que morava na cidade de Suzã, varão grande e dos primeiros da corte do rei. E era do número dos cativos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia trazido de Jerusalém com Jeconias, rei de Judá. Para você ficar mais atento aonde eu estou, no canto inferior direito, versículo 5. E o seu sonho foi este: pareceu-lhe ouvir vozes, e estrondos, e trovões, e terremotos, e perturbações sobre a terra. E eis que aparecerão, no caso eles colocam aparecerão, mas é aparecerão, 2 grandes dragões, a ponto de combater um contra o outro. Ao estrépito deles se moveram todas as nações para fazer guerra contra a nação dos justos, e foi aquele um dia de trevas e de perigo, de tribulação e de angústia, e houve grande temor sobre a terra. E conturbou-se a nação dos justos, temendo os seus males e preparada para morrer. E clamarão a Deus, ou seja, clamaram a Deus. E quando eles levantavam o grito, uma pequena fonte se fez num rio muito grande. E esse barulho é a proteção contra vírus e ameaças. Sim, um certo bug talvez na Matrix, uma ameaça. Estou 2 horas tentando fazer esse vídeo, mas vamos lá. E conturbou-se a nação dos justos temendo os seus males e preparada para morrer. E clamaram a Deus. Voltei, li a mesma parte porque eu me perdi. E quando eles levantavam um grito, uma pequena fonte se fez, um rio muito grande, e derramou águas em grandíssima abundância. Nasceu a luz e o sol, e os humildes foram exaltados, e devoraram aos grandes. Quando Mardúquio viu isto, levantou-se do seu leito e andava considerando no que quereria Deus fazer. E levava isto gravado no seu coração, desejando saber que poderia significar o sonho. Capítulo 12. Descobre Mardúquio a conspiração maquinada pelos eunucos contra o rei, como se vê do capítulo 2. E morava então na corte do rei com Bagata e Tara, eunucos do rei, os quais eram porteiros do palácio, e havendo entendido seus pensamentos e reconhecido exatamente seus desígnios, averigou que intentavam pôr a mão na pessoa do rei Artaxerxes, e se avisou disso ao rei, o qual, feito o processo, linguagem antiga, depois de confessarem, o sentenciou à morte. E o rei fez escrever no anais o que havia passado, e Mardúquio o pôs também por escrito para a memória do caso. E ordenou-lhe o rei que viesse assistir em um quarto de palácio, dando-lhe presentes pelo aviso. Mas Amã, filho de Amade, Ugel, estava em grande crédito para com o rei e quis arruinar Mardúquio e ao seu povo por causa dos 2 eunucos do rei que haviam sido mortos. No mito sumério, inclusive, quando Enki participa da criação do homem, como era uma experiência genética, ao fazer, muitos saíram com defeitos. Um dos defeitos foram eunucos, pessoas, popularmente capadas, e elas
foram justamente indicadas a serem servos do rei. No mito sumério, segundo uma tábua antiga do Dr. York, fala exatamente isso. Capítulo 13. Translado da carta do rei enviada por Amã aos governadores da província acerca do extermínio dos judeus e a oração de Marduk pelo seu livramento. Muito grande rei Artaxerxes, desde a Índia até a Etiópia. A Etiópia no continente africano seria divisa com a Europa. A Índia seria do Oriente Médio para o Oriente, de fato. Um reinado gigantesco. Mas daí vocês já veem mais ou menos o que significa: o Egito é meu povo, Israel, a minha descendência. Aos príncipes e governadores das 127 províncias que estão sujeitas ao Império Saúde. Tendo eu o império de muitíssimas nações e havendo submetido ao meu domínio toda a terra, jamais quis em modo algum abusar da grandeza do meu poder, se não governar com clemência e com mansidão aos meus vassalos, para que, passando a vida com sossego, sem medo algum, gozassem a paz que apetecem todos os mortais. E perguntando eu do meu conselho como poderia isto conseguir-se, um que excedia aos demais em sabedoria e fidelidade. Ficou bem estranho, mas enfim. E era o segundo depois do rei, chamado Amã. Vocês podem ler também. Me significou que havia um povo disperso por toda a terra que seguia umas novas leis. E que, opondo-se ao costume de todas as gentes, desprezava as ordens dos reis e alterava com as suas discórdias a paz de todas as nações. Do que tudo tendo-nos inteirado, vendo que uma só nação contraria a todo o gênero do homem, segue leis perversas e se opõe aos nossos mandamentos e perturba a paz e concórdia das províncias que nos estão sujeitas. Temos ordenado que todos os que signalar Amã, que tenha a inspeção de todas as províncias, e ao segundo depois do rei, Amã, segundo depois do rei, e a quem honramos em lugar de pai, sejam exterminados por seus inimigos juntamente com as mulheres e filhos no dia 14 do mês do 10º de Adar deste ano, sem que deles se compadeça alguém. Qual é o mês do 10º? Obviamente o 12º. Mas o 12º, segundo quem? Romanos? Dezembro? Não. Adar é fevereiro. Exatamente. O 12º mês dos judeus é fevereiro. Existe 25 de fevereiro, desculpem, um evento muito conhecido no Brasil. 25 de fevereiro. Bom, vamos continuar aqui. Para que estes homens malvados, perecendo em um mesmo dia, restituam ao nosso império a paz que haviam perturbado. E Marduk fez a oração ao Senhor, trazendo à memória todas as suas obras, e disse: Senhor, Senhor, Rei onipotente, por que no teu poder estão postas todas as coisas, e não há quem possa resistir à tua vontade, se tens determinado salvar Israel? Tu fizeste o céu e a terra, a tudo quanto se contém no âmbito do céu. Tu és Senhor de todas as coisas, e não há quem resista à tua majestade. Tu tudo conheces, e sabes que não por soberba, nem por desprezo, nem por alguma cobiça de glória tenho feito isto, de não adorar ao altivo Amã. Engraçado, tem um anjo que era chamado altivo, segundo depois de Deus. Mas vamos continuando. Porque pela salvação de Israel, prompto estaria a beijar com gosto os vestígios das suas pisadas. Mas temi transladar para um homem a honra de meu Deus, e adorar a outro algum que não fosse o meu Deus. E agora tu, ó Senhor, Rei, Deus de Abraão, tem misericórdia do teu povo, porque nossos inimigos querem acabar
e destruí a tua herança. Não desprezes a tua porção, que para ti resgataste do Egito. Escuta os meus rogos e mostra-te propício a tua sorte e herança, e muda o nosso pranto em gozo, para que vivendo louvemos, Senhor, o teu nome, e não feches a boca dos que te louvam. E todo o Israel clamou do mesmo modo ao Senhor, orando com o mesmo coração, porque uma morte inevitável os ameaçava. Capítulo 14. Bom, só aqui já foi censurado basicamente 4 capítulos. Continuemos. Luto e pranto de Esther, a qual, em espírito de humildade, faz oração ao Senhor. Eu vou trazer um vídeo falando quem é Esther. Vocês provavelmente ficaram chocados. Rainha Esther, temendo o perigo que estava iminente, recorreu ao Senhor, e tendo deposto os vestidos reais, tomou um traje próprio de pranto e luto, e em lugar de variedade de ungentos, cobriu a sua cabeça de cinza e de pó, e humilhou seu corpo com jejuns, e todos os lugares em que antes costumava alegrar-se, encheu dos cabelos que se arrancava, e orava ao Senhor Deus de Israel, dizendo: Meu Senhor, tu que só és nosso rei, socorre-me a mim desamparada, e que não tenho outro favorecedor fora de ti. O meu perigo está nas minhas mãos. E ouvi contar a meu pai, como tu, ó Senhor, tomaste a Israel dentre todas as nações, e aos nossos pais dentre todos os seus maiores que haviam sido antes, para o possuíres por herança eterna, e obraste com eles assim como havias prometido. Pecamos em tua presença, e por isso nos entregaste nas mãos de nossos inimigos, porque temos adorado os seus deuses. Justo és, ó Senhor. E agora não se contentam só com oprimir-nos com uma escravidão muito dura, senão que atribuindo ao poder dos seus ídolos a força das tuas mãos. Pretendem transtornar as tuas promessas e destruir a tua herança, e fechar as bocas dos que te louvam, e extinguir a glória do teu templo e do teu altar, para abrir as bocas dos gentios, e que louvem o poder dos seus ídolos, e engrandeçam para sempre a um rei mortal. Não entregues, o Senhor, o teu cetro àqueles que não são nada, para que não escarneçam de nossa ruína. Mas volta contra eles os seus desígnios, e destrói aquele que tem começado a ser cruel contra nós. Lembra-te de nós, Senhor, e mostra-nos a tua face no tempo da nossa tribulação, e dá-me força, Senhor, Rei dos deuses e de todas as potestades. Ele é Rei dos deuses e das potestades. Rei dos deuses, segundo os gregos, é Júpiter, que fica justamente na abóbada celeste, no centro da abóbada celeste, no lugar mais elevado, mais altíssimo. Põe na minha boca palavras próprias na presença do leão, e muda o seu coração, para que aborreça o nosso inimigo, e que este pereça, e os demais que estão de acordo com ele. E livra-nos com a tua mão, e socorre-me, que não tenho outro auxílio senão a ti, Senhor, que conhece todas as coisas. E sabes que aborreço a glória dos iníquos, e detesto o leito dos incircuncisos, e de todo estrangeiro. Tu sabes a minha necessidade, e que abomino o distintivo da soberba e da minha glória, que levo sobre a minha cabeça nos dias em que devo comparecer em público, e que detesto como um pano asqueroso, e que não o levo nos dias do meu silêncio, e que não tenho comido na mesa de Amã, nem me servido de gosto. Amã é o segundo depois do rei Assuero. Os convites do rei, nem tenho bebido o vinho das libações, e que a tua serva, desde o dia em que fui transladada para que até o presente, nunca teve contentamento senão em ti, Senhor, Deus de Abraão. Deus forte sobre todos, ouve a voz daqueles que não têm nenhuma outra esperança. E livra-nos da mão dos iníquos, e livra-me do meu temor. Capítulo 15. Nossa, estou até cansado.
Por isso que eu estou errando, tentando falar um pouco mais rápido. Por ordem de Mardoqueu, se apresenta Esther ao rei, e ao vê-lo desmaia. Marduk seria o tio de Esther, segundo consta. Enviou a dizer-lhe, sem dúvida, que foi Mardoqueu a Esther, para que entrasse à presença do rei e lhe rogasse pelo seu povo e pela sua pátria. Lembra-te, lhe disse, dos teus dias humildes e de como foste criada pela minha mão, posto que Amã, que é o segundo depois do rei, tem falado contra nós para nos fazer morrer. Tu, pois, invoca ao Senhor e fala por nós ao rei, e livra-nos da morte. E no dia terceiro deixou ela os vestidos do seu luto e adornou-se com os da sua glória. E brilhando neste traje real, e invocando a Deus, que é governador e salvador de todos, tomou duas das suas criadas e se ia firmando sobre uma, como se por delicadeza e demasiada debilidade não pudesse suster seu corpo. E a outra criada ia detrás de sua senhora, levando-lhe a cauda que ia arrastando pela terra. E ela, banhado do seu rosto em uma viva cor de rosa e com os olhos engraçados e brilhantes, ocultava a tristeza do seu coração, penetrado de um vivo temor. E tendo passado uma por uma todas as portas, se pôs defronte do rei, onde ele estava sentado sobre o sólio do seu reino, vestido do manto real e resplandecendo com ouro e pedras preciosas, e o seu aspecto era terrível. E havendo levantado o rosto e manifestado em seus olhos cintilantes o furor do teu peito, desmaiou a rainha, e trocando-se a sua cor em palidez, deixou cair a sua cabeça vacilante sobre a criada. Mas Deus trocou em clemência o coração do rei, e apressurado e temeroso saltou do trono, e sustentando-a com seus braços, até que tornou em si, a animava com essas palavras: Que tens, Esther? Eu sou o teu irmão, não temas, não morrerás, porque esta lei não foi estabelecida para ti, senão para todos. Chega-te, pois, e toca o cetro, e com ela não falasse, tomou a vara de ouro e pôs-la sobre o seu colo, e beijou-a e disse: Por que não me falas a mim? Ela lhe respondeu: Eu te vi, Senhor, como um anjo de Deus, e o meu coração se turbou com o temor da sua majestade. Porque tu, Senhor, és em extremo admirável, e o teu rosto está cheio de graças. E estando ainda falando, desmaiou de novo e ficou quase sem sentidos. E o rei se perturbava, e todos os seus ministros a consolavam. Capítulo 16. Carta de Assuero pelo livramento dos judeus e extermínio dos seus inimigos em todas as províncias do reino, anulando a carta de Amã. O grande Artaxerxes, rei desde a Índia até a Etiópia, aos governadores e príncipes das 127 províncias que estão sujeitas ao nosso império. Saúde. Muitos têm abusado da bondade dos príncipes das honras que deles têm recebido para ensoberbecer-se, e não só procuraram oprimir os vassalos dos reis, senão que, não moderando eles a autoridade que receberam, armam traições contra os mesmos que lhe deram. E não se contentam com seres ingratos aos benefícios, e como violar em si mesmos os direitos da humanidade, senão que presumem também poder escapar do juízo de Deus que tudo vê. E chegam a um tal grau de loucura que aos que cumprem exatamente com os cargos que lhe têm sido confiados, e procedem tudo de sorte que se fazem dignos do comum aplauso, intentam arruinar com máquinas de mentira, surpreendendo com cautelosa sagacidade os sinceros ouvidos dos príncipes, que julgam dos outros como de si mesmos.
o que se comprova já com as histórias antigas, já também com o que acontece a cada dia, de modo que as boas inclinações dos reis se pervertem pelas más sugestões de alguns, donde se deve dar província à parte de todas as províncias. Nem entendais que se variamos as ordens, nasce isto da ligeireza ou inconstância do nosso ânimo, senão que acomodamos o juízo à condição e necessidade dos tempos, como pede o bem da república. República. Havia uma república. Bom, vamos continuar. E para que melhor entendais o que dizemos, Amã, filho de Amandate, macedônio de coração e de origem, e alheio ao sangue dos persas, e que tem... Existe um império greco-macedônio. Desacreditado a nossa piedade com a sua crueldade, sendo estrangeiro, lhe demos acolhimento. E depois de haver experimentado para consigo tão grande humanidade, que era chamado nosso Pai e adorado de todos depois do rei. Este chegou a tal extremo de arrogância que intentou privar-nos do reino da vida, porque, com inauditas e novas traças, maquinou a morte a Mardúquio, a cuja lealdade e benefício devemos à vida, e também a minha consorte no reino Esté com toda a sua nação, tendo em vista, depois de os matar, de armar ciladas a nossa solidade e transladar o reino dos persas para os macedônios. Porém, nós não havemos achado a menor culpa nos judeus, destinados a morrer pelo pior dos homens, antes, pelo contrário, seguem leis justas, e que são filhos de Deus Altíssimo, Onipotente, e que vive para sempre, por cujo benefício foi dado o reino a nossos pais, e a nós mesmos, e até o dia de hoje nos é guardado, pelo que deveis saber que são de nenhum valor as cartas que lhe expediu em vosso nome, em nosso nome, as cartas do Amã, em nome de Assuero, o primeiro, Amã, o segundo. Continuando, 18. Por cuja maldade o mesmo que a maquinou e toda a sua parentela foram postos em patíbulos às portas dessa cidade, isto é, de Suzã, dando-lhe Deus, e não nós outros, o castigo que merecia. E este edito que agora enviamos se afixará em todas as cidades, para que seja permitido aos judeus guardar suas leis, aos quais deveis dar auxílio, para que no dia 13 do mês 12º, que se chama Adar, possam dar morte àqueles que estavam prevenidos para lá lhe dar a eles, ou seja, eles estavam decretados para morrer no dia 12º de Adar, e aí o rei Assuero modificou, ao invés de matarem os judeus, quem mandou matar os judeus agora ia morrer. Pois o Deus onipotente lhes trocou em dia de alegria, este que o devia ser de tristeza e pranto. Pelo que vós outros contai também este dia entre os outros dias solenes, e celebrai-o com toda alegria, para que se saiba também com o futuro. Judeus comemoram esse dia até hoje. Como todos os que obedecem fielmente, os persas recebem a recompensa digna pela sua fidelidade. Com todos os que obedecem fielmente aos persas, recebem a recompensa digna pela sua fidelidade. E os que conspiram contra o seu reino perecem pela sua culpa. E toda a província ou cidade que não quiser ter parte nessa solenidade perecerá a cutelo e a fogo, e será de tal maneira exterminada que fique para sempre despovoada, não só de homens, senão também de feras, para escarmento dos
contumazes e desobedientes. Bom, apesar de muitos erros de leitura, você pode abaixar o volume e ler por si mesmo. Falei um pouco rápido porque vídeo grande realmente não traz retorno, mas espero que tenha ajudado a vocês a entenderem um pouco dessa complexidade e que a história, a partir de 1700, com o nascimento de algumas, digamos, um novo jeito, uma nova ordem de ver as coisas, tudo foi modificado. Isso é a introdução. Nos próximos vídeos mostraremos aonde vai o buraco do coelho. Realmente foi difícil fazer esse vídeo porque muitos problemas aconteceram, mas vamos continuar. E eu não vou refazer, não vou editar, vou deixar com os erros mesmo. Espero que vocês, se chegaram até o final, tenham compreensão. E como que eu não estou podendo editar o vídeo, porque simplesmente o meu programa que sumiu, eu vou subir do jeito que tá mesmo. E a gente se vê na próxima. Aqueles que têm ouvidos, que ouçam. Até a próxima, se Deus quiser.